O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Delante nostra delicta. Dona Francisca, socorro. Funcionou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos noivos, Alisson e Sara, hoje vocês respondem a um chamado de Deus, a vocação ao matrimônio. Casar, bom, tipos de casamento existem muitos. Vocação, uma só. O mundo está aí repleto de pessoas que querem, sei lá fazer o quê, mas não é o que vocês estão fazendo agora. Antes de tudo, a vocação ao matrimônio é um chamado que Deus faz e faz pessoalmente. E na divina providência dá o dom do encontro e uma coisa preciosa que não pode ser comprada, não pode ser extorquida, não pode ser ameaçada. Não tem como se conseguir a não ser que Deus dê. O amor recíproco, que é muito diferente de uma paixão ou de qualquer outra coisa. Vem de Deus, que dá mutuamente que se amem. E amem com um amor exclusivo, pois são uma só carne, só cabem vocês dois e o Espírito Santo neste matrimônio, e eterno, por toda a vida, por todo o viver, por toda a existência, não por um tempo, não por uma situação, não por uma realidade passageira, mas por toda a vida, como dizemos, até que a morte nos separe. Depois a gente vai descobrir que a morte não separa, não. Muito pelo contrário, leva esta união a uma realidade muito mais sublime, muito maior, a comunhão dos santos. O sacramento tem um fim, a santidade. Todos os sacramentos que o Senhor deu à Mãe Igreja, o Cristo esposo fecunda a esposa, a Igreja, com uma ação da graça atuante e perene. Em cada um destes sacramentos, a ação fecunda do Cristo Salvador na Igreja, esposa de Cristo,
tem como fim a santidade. Vocês escolheram a mesma leitura que nós fazemos na festa de Todos os Santos. E por que a Mãe Igreja coloca uma festa para todos? Caríssimos, a vida de São Vicente é um espetáculo público, todo mundo conhece, todo mundo viu. Um padre que sai e que faz coisas maravilhosas, educando o clero, que era bem burro na época, não que tenha melhorado, mas um clero difícil, cabeça dura, ignorante da teologia, e São Vicente se põe a educar este clero. As obras de caridade, aquela grande miséria que a França passava e tudo que São Vicente fazia, isto é maravilhoso, um espetáculo, enche os olhos. Todos que veem a vida de São Vicente ficam maravilhados com ele. Santo Antônio, o patrono desta igreja, que escolheram, como não pensar, em sua saída de Lisboa, em tudo que fez atrás de viver a radicalidade franciscana, suas pregações e tudo. Estes são jeitos heróicos, belíssimos, que nos enchem os olhos de santidade, mas não é o único. Não é o único. Muitos pais trabalharam no seu cotidiano, foram fiéis aos votos que vão fazer agora, primeiro a Deus e depois ao cônjuge, e que neste sacrificar-se pela esposa, sacrificar-se pelos filhos, em uma vida discreta, sem alardes, configuraram-se a Cristo, esposo, a ponto de merecerem, no fim da peregrinação terrena, entrar na glória do céu. Muitas mães, que na fidelidade ao seu marido, no sacrifício que a gravidez exige, nas dores do parto, nos temperamentos e dificuldades das infâncias dos filhos, dando segurança ao marido em suas decisões e sustentando o lar, sendo sábias e prudentes, geraram para Deus e para a Igreja filhos e os educaram na fé, na piedade, e foram a autêntica imagem da Mãe Santa, e entraram na glória do céu. Os heróis estão nos livros, estão publicados, estão postos em nossas igrejas, e nós os vemos, mas uma multidão imensa, como diz o livro do Apocalipse, que ninguém podia contar, milhares de milhares, formam um só coro dos santos. É a este coro que, com a vocação do matrimônio, hoje são chamados a viver. Hoje nós temos uma atenção especial à vida do casal Martin, São Luís e Santa Zélia, que justamente nessa simplicidade do lar, claro, fizeram um prodígio. Não é qualquer um que gera Santa Teresinha e as irmãs, mas Teresinha era de fato própria para a santidade, ou filha difícil, mas a grande doutora da igreja, a mística da pequena via. Será que existiria Santa Teresinha sem uma Zélia? Ou sem um Luís? Nunca. Nunca. Hoje nós vemos que todo mundo diz, precisa mudar a igreja, precisa isso, precisa aquilo, precisa... Não precisa nada dessa bobagem. Precisa daquilo que sempre se precisou. Ter coragem de seguir Cristo. E o segui-lo na vocação própria. O grande São Francisco de Sales vai diferenciar os caminhos de santidade de uma forma tão clara. Ao pai de família cabe uma santa ambição, a ambição de prover a esposa e os filhos para que tenham liberdade, para que possam crescer sem atropelos, para que o fruto do trabalho realmente seja o sustento do lar, provedor e protetor. A mãe cabe vigiar os filhos, ver-lhes o que lhes é próprio e o que não é, separar o que entra na sua casa e o que deve pôr para fora. Deve selecionar com atenção tudo para dispor o bem e evitar o mal. Se vocês agissem como um franciscano e uma Clarissa,
me chamem para brigar com vocês, porque não podem. A santidade deles é daquele jeito. A de vocês, nesta vocação, é deste jeito. Ah, como é preciso colocar as coisas no lugar certo. E não tenham medo. Os filhos de vocês crescerão em uma igreja mais santa, menor, sem muitas pompas, com os pagãos não muito amigos, mas extremamente católicos e dedicados a entrar no reino dos céus e participar da companhia dos santos. Parece aos nossos olhos que o tempo em que a igreja dá a mão ao mundo acabou e começa a hora de voltar a ser a casta esposa de Cristo, no matrimônio católico, na consagração e no sacerdócio, como sempre foi, sem nunca mudar. Ah, caríssimos, como é grande a missão de vocês. E hoje, Deus quer apenas uma coisa, que seja um só coração e uma só vontade. Quando na bênção nupcial invocarmos o Espírito Santo, ele não vai vir mais sobre duas carnes separadas, mas vai vir sobre os dois que são uma só carne. E Deus tem um querer. Não digam não para Ele. Digam sempre sim. Sim a esta inspiração divina. Sim a este chamado divino. Uma só vontade para ser uma só carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.